Vai adiantando. Bom, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a parte final de compra e venda. E compra e venda é um dos contratos principais que a gente já havia comentado com vocês, né? É tão importante o contrato de compra e venda que eu considero que ele seja o principal, e inclusive é aquele que mais cai em prova. Se você procurar as últimas provas da OAB e provas de concurso em geral, toda vez que cai contratos, vai cair sempre três coisas. A parte geral de contratos, que foi aquela que nós trabalhamos no primeiro bimestre, trabalhamos a exaustão, tá? Vai cair contrato de compra e venda, sempre, e vai cair contrato de locação. Esses três, eles são os top que a gente não pode preterir de jeito nenhum, tá bom? Então, essa matéria tem que ser conhecida, a legislação, ela tem que ser decorada. Ah, Mariana, mas você quer uma coisa absurda, a gente não precisa decorar a legislação. Outros professores já disseram pra gente que com o passar do tempo a gente vai pegar. Exatamente, você vai pegar com o passar do tempo, mas você tem que ter na memória, né? Então, assim, a memória hoje, ela é uma ferramenta que eu considero como a melhor ferramenta que o ser humano possui. Então, tendo memória, tendo você um caminho a percorrer no seu cérebro, você consegue grandes tranquilidades emocionais, eu diria assim. Porque todas as vezes que nós temos um conhecimento, na hora que o problema chega para você, a hora que um cliente chega no seu escritório e você tem a capacidade de rememorar aquilo e explicar para o seu cliente, ou todas as vezes que o juiz em audiência, no calor do momento, vai fazer um questionamento a você e você tem que fundamentar a sua posição para ele, ou todas as vezes em que você precisa ir e fazer uma sustentação oral em algum tribunal superior, é necessário você ter memória, é necessário que você esteja com o mapa do tesouro já na sua cabeça, entendem? Então, a importância do estudo, a importância de nós trabalharmos isso, é justamente para que você tenha condições de, em uma situação de grande estresse, você trazer à tona aquela informação que vai ajudar você a solucionar o problema, que vai ajudar você a ter uma maior efetividade de posicionamento, porque não adianta absolutamente nada nessa vida a gente saber se posicionar, mas de uma forma que seja desgastante, ou saber se posicionar de uma forma que seja equivocada ou qualquer coisa do gênero. Então, esse conhecimento que a gente trabalha durante a faculdade é um conhecimento que ele vai ser adquirido por você pela constância do seu estudo, mas principalmente pela memória que você vai criar. Então, quando a gente pensa assim, né, eu vou ter que fazer uma prova depois dos 5 anos de faculdade que vai me dizer se eu estou apto a exercer a minha profissão ou não. Ou eu quero passar num concurso e eu vou ter que me prontificar a exercer uma prova para que eu possa ser selecionado para o cargo. Então, você vai ter que ter memória. Não adianta você negar isso, né? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar de uma forma que eu passe para vocês a informação e a gente consiga solidificar. Não adianta nada, nada. Eu passar a informação para você, você entender no primeiro momento e depois você não solidificar. E a solidificação é com repetição. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, que você esteja tranquilo comigo. A gente vai fazer aqui um pouco, vai avançar, eu vou conversar com vocês bem tranquilamente. Eu percebi, principalmente pelo comentário da Juliene da semana passada, né, quando eu falei assim, eu vou acelerar um pouquinho no final. E ela falou, não, professora, aquilo me acendeu uma luz. Falei assim, então vocês querem que a gente solidifique um pouco mais a informação no plano da discussão, para depois vocês assimilarem na mente. Fique tranquila, minha querida, eu entendi perfeitamente. Então, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou conversar com vocês, a gente vai ter uma conversa, mas a apostila fica e a apostila vai ter toda semana e eu quero que vocês estudem a apostila, tá bom? Você pode perceber que a apostila ela vai ser baseada basicamente em questões.
eu quero preparar alguns outros materiais de questões objetivas também, tá bem? Ai, que bom, Luana, eu fico muito feliz, viu? Porque eu fiz com muito carinho. Vocês podem ver que tem um rodapé, tem um cabeçalho todo trabalhado aí especificamente para vocês, tá bom? Então é isso, esse é meu presente para vocês. Espero mesmo que tenha sido vantajoso, tá bom? Bem, compra e venda, meus amigos, e contratos de uma forma geral, né? Quando a gente para e pensa assim, contratos é uma coisa tão inusitada, né? A gente pensa, eu estou fazendo uma faculdade de direito e agora? Ai, meu Deus, como vai ser depois? Ai, meu Deus, não estou entendendo. Ai, meu Deus, não consigo assimilar. Calma, relaxa, todo mundo é capaz, tá? Cada um, esses dias eu vi um negocinho que me fez pensar, me fez refletir bastante. Eu não sei se vocês já viram no Instagram, no Facebook, que tem um visorzinho assim, e tá um professor e um monte de animais assim na frente do professor, né? E aí ele estava colocando que tinha um macaco, tinha um peixe, tinha um leão, tinha um elefante, e aí o professor fala assim: vamos fazer uma prova para ver quem são os melhores. Quem conseguir subir na árvore vence. Quer dizer, é só o macaco que ia conseguir subir na árvore, né? Os outros animais não conseguiriam, eles não estão equipados para isso. O que que eu vim trazer para vocês com essa cena, essa informação? Cada um de vocês tem uma característica, né? Cada um de vocês é bom em alguma coisa. Cada um de vocês tem que trabalhar o brilho pessoal, digamos assim. Isso é muito importante. Porque, às vezes, uma pessoa é muito boa em escrita, mas ela não fala, né? Ela não tem esse posicionamento. Você pode se juntar com um colega de classe e abrir um escritório quando você se formar, porque o outro vai fazer audiência e você vai fazer as peças, entendeu? Ou você pode muito bem ser bom em oratória, né? E não ter uma escrita muito boa. Então você pode fazer esses combinados e você pode tentar desenvolver um pouco mais a sua escrita, tá? Isso é tão importante, mas tão importante porque assim, a gente vive sempre numa multiplicidade aí de pessoas, né? E essa multiplicidade de pessoas, cada um tem um ponto forte. Você precisa muito descobrir qual é o seu ponto forte. É por isso que durante o começo do ano até agora, a gente está trabalhando vários estilos de aula. Vocês perceberam que eu já tentei várias coisas com vocês e eu vou achar o que encaixa melhor para a sala ainda. Porque é importantíssimo a gente se condicionar e conseguir encaixar. Não adianta nada você se forçar a fazer uma coisa que você não gosta. Mas também não adianta nada você entender que você precisa realizar uma coisa e você achar que só existe uma forma de realizar essa situação e que essa única forma é de uma forma que você não gosta. Então, assim, eu estou tentando dizer para vocês, não gosto de estudar, Mari. Não consigo, não entra na minha cabeça. Parece que é um período de martírio. Não sei vocês, mas eu tinha muito isso durante a faculdade. Sentar para estudar era um martírio, né? Então, o que que eu digo para vocês? É porque você está utilizando a técnica errada para você. Se estudar hoje é um martírio, então você está utilizando a técnica errada para você. Você tem que descobrir qual é a técnica certa, que se adequa ao seu perfil, à sua formação, ao seu estilo. Mas existem coisas que são padrões e que vão ter que acontecer. Por exemplo, você vai ter que ter a consciência de que você precisa estudar. Você vai ter que ter a consciência de que você precisa ter uma rotina. Você vai ter que ter a consciência de que o objetivo da faculdade não é só fazer a faculdade, mas é chegar em algum lugar. Ela é só uma porta para um outro acesso, né? Então, a gente vai contextualizar contratos. Por que que a gente estuda contratos? Tudo que a gente faz na vida é uma negociação. Isso que eu estou fazendo com vocês desde o começo do ano é negociação. Tudo que eu faço no escritório de advocacia é negociação, mesmo que eu não trabalhe especificamente com contratos, tá? Então, se você parar para pensar, quando você entra numa loja e você sai com uma roupa, você fez um contrato de compra e venda, só que de um bem móvel.
Por quê? Porque é uma roupa. Se você parar para pensar, se você adquire uma prestação de serviços, também é um contrato. Então, digamos assim, ó, todas as vezes que você coloca um óculos, você vai enxergar o mundo sobre aquela ótica, certo? Todas as vezes que você colocar o óculos do direito contratual, você tem que enxergar o mundo no aspecto contratual. Todas as vezes que você colocar o óculos do direito do trabalho, você vai enxergar o mundo pelo aspecto das relações de emprego. E aí você sabe melhor do que eu que existem relações de trabalho e existem relações de emprego. Tá bom? Então, o que eu quero te dizer é, você precisa trazer para sua cabeça o tempo inteiro o porquê que a matéria é importante. Por que que a matéria é importante, tá? Então, a importância da compra e da venda, a importância de você saber que o dinheiro na nossa sociedade, ele entra e ele sai através de trocas, mas as trocas elas são realizadas, monetariamente falando, com base em compras e vendas, correto? Então, a partir do momento que a gente entende essa importância, a partir do momento que a gente verifica esse contexto, aí a gente passa a analisar aquelas cláusulas do sempre as três coisas principais, né? Que são os elementos, o conceito e a natureza jurídica. Sempre, 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 todas as vezes que você entrar no ramo do direito, você tenta responder essas três perguntas na sua cabeça, tá? Então qual o conceito do que eu estou trabalhando? Quais os elementos do que eu estou trabalhando? E qual a natureza jurídica do que eu estou trabalhando? Vocês sabem muito bem, nós vimos isso à exaustão no primeiro bimestre. O que é um contrato? Qual a natureza jurídica dos contratos? E, claro, obviamente, quais os elementos para a constituição de um contrato, correto? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Pronto. Então, o que nós temos? Vamos começar a costurar. Eu sempre digo que toda vez que você quer organizar a sua cabeça, você tem que costurar as informações, correto? Então, vamos começar a costurar. A gente trabalhou no começo do ano o que são contratos, quais os elementos dos contratos. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Boa noite, Patrícia, como vai? E aí, agora, a gente vai passar para cláusulas especiais da compra e da venda. Então, qual é o conceito de contrato de compra e venda? Alguém consegue me ajudar? Qual é o conceito de contrato de compra e venda, que foi o que nós trabalhamos na semana passada? Tá? Se não me falha a memória, está no artigo 481. Qual é o conceito do contrato de compra e venda? Alguém? Perfeito, Gabriel, muito obrigada. É isso mesmo. Mas, ó, mesmo que você não tivesse certeza, eu quero que você comece a pensar assim. Vamos trabalhar a lógica, né? Mesmo que você não tenha certeza de um conceito, vamos trabalhar a lógica. O que é um contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda é contrato, primeira coisa, certo? O que é contrato? Negócio jurídico. Vai puxando na sua cabeça aí. E o que é negócio jurídico? Exatamente, ó, Moira. Isso. Então, com base naquilo que você já estudou, a gente criou uma base aqui no primeiro bimestre. Eu quero que você vá acrescentando em cima de cada contrato que a gente for vendo. Tá vendo minha mão aqui? Quero que você vá acrescentando compartimentozinhos nas informações. Tá bom? Então, ó, o que é um contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda é, primeiramente, um contrato. Então, puxa na sua cabeça o que é contrato, negócio jurídico. Tá entendendo?
Como é que você faz essa análise? Se o contrato é negócio jurídico, o contrato de compra e venda é um negócio jurídico por meio do qual se transfere alguma coisa a alguém com base na mantenência do equilíbrio contratual. Mariana, me perdi. Vem comigo, costura. Ó, presta atenção, quais os elementos da compra e venda? Coloca no seu conceito aí, quais os elementos da compra e venda? Elementos de compra e venda é um comprador e um vendedor. E um bem. Por quê? Porque eu transfiro a propriedade de uma parte a outra através de uma contraprestação. Então, você percebe que eu posso te dar infinitos conceitos de contrato de compra e venda com base nas informações que nós já tivemos lá atrás? Você percebe que em uma multifacetação, eu nem sei se isso existe, em um multiuniverso, como dizem, né? Você consegue dar infinitas respostas sobre o que é um contrato de compra e venda. Mas isso se aplica a todo direito? Isso se aplica a absolutamente tudo que você... É isso mesmo. iPhone, eu não sei quem você é, mas você fez exatamente o que eu pedi. Muito obrigada. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que um conceito vai ter que puxar o outro, uma informação vai ter que construir a outra, e você vai estratificando na sua cabeça as informações de forma a você ter um leque de palavras. É por isso que eu digo que é tão importante a questão da gente abrir o leque das palavras, do conhecimento de vocabulário, né? Por isso que eu sempre trago para vocês. É por isso que é tão importante a gente raciocinar em cima do conceito. É por isso que é tão importante você entender que a matéria ela tem uma sequência. E se você seguir a sequência, o seu raciocínio nunca vai se perder. Por isso que eu sempre faço revisões. Eu sempre digo que estudar é costura, né? Então eu volto, costuro lá atrás para poder seguir aqui adiante, tá bom? Então, a importância dos contratos a gente repassou. Nós vimos o que é um contrato normal, o que é um contrato, e, portanto, a sua natureza jurídica é de negócio jurídico. E nós estamos agora entrando no que é um contrato de compra e venda, que, na verdade, transfere a propriedade de uma pessoa a outra através de uma contraprestação, tá bom? Cuidado somente que essa contraprestação ela tem que ser monetária. É por isso que a Moira, desculpe, colocou aqui que é mediante um preço. Por quê? Mariana, não é contrato de compra e venda eu trocar esta garrafa por um brinco? Elas valem a mesma coisa. O meu brinco é, sei lá, ele vale R$20. E a minha garrafa vale R$20 também. É o mesmo preço. Mas, meus amigos, vejam bem, o Código Civil ele traz contratos típicos e contratos atípicos. Lembra que nós conversamos a respeito dessa classificação? O que são contratos típicos? Alguém sabe dizer para mim? Contratos típicos são aqueles que estão tipificados na legislação. Exatamente, Alexandre, muito obrigada. Definidos na legislação, Diandra, isso mesmo. Legislação expressa. O Vinícius também acertou, tá bom? Então, esses contratos, se você abrir aí o seu Código Civil, você vai perceber que logo depois dessa parte geral que nós trabalhamos de contratos, vai aparecer inúmeros contratinhos que nós vamos trabalhar um a um, tá? Então, esses inúmeros contratinhos, eles são contratos tipificados. E um deles é o contrato de permuta. Então, o que é uma permuta? Permuta é uma troca, tá? Mas eu vou trabalhar isso com um pouco mais de ênfase, eu estou só te explicando, tá bom? Então, Mariana,
compra e venda pressupõe valor. Compra e venda pressupõe que você vai gerar um dinheiro, pressupõe um ganho econômico, tá bom? Então, a compra e a venda é um único bem discutido no processo. E esse bem, ele vai passar de uma titularidade para outra titularidade. Isso é compra e venda, tá? Aí você pode olhar aí na sua tela, acompanha comigo, por favor, que a gente tem cláusulas expressamente consideradas, tá? Meus amigos, vejam bem, eu passei uma apostila para vocês com o meu jeitinho de conversar. Por que eu não fiz uma coisa hermética? Por que eu não fiz uma apostila que vocês vão olhar e vão ver como se fosse um livro? Porque se eu quisesse que vocês fossem ler um livro, eu pediria para vocês abrirem um livro, tá? Não é essa a intenção, não é esse meu objetivo. O meu objetivo é que você olhe, tenha prazer na leitura e que você consiga adquirir este conhecimento. Que isso seja apropriado por você de uma tal forma que você não vai esquecer mais. Correto? Então, hoje nós vamos trabalhar as 5 cláusulas especiais da compra e venda. As 5 cláusulas que você pode pôr num contrato de compra e venda e que facilitam a vida do seu cliente, que facilita a vida de quem está comprando ou de quem está vendendo. Por que nós chamamos de cláusulas especiais? Alguém sabe me dizer? Podem acompanhar na apostila lá também, porque eu já passei antes justamente para vocês poderem degustá-la, né? Para vocês poderem entender como que tá. Que bom, amor, eu fico muito feliz. Foi com muito carinho que eu fiz para vocês. Mas vamos lá. O que são cláusulas especiais? Alguém? Alguém? Queridos alunos? Sem o feedback do... Oh, gente, mas daqui 10 minutos nós já vamos acabar. Eita, nós. Meus amigos, ó, eu preciso que alguém me dê um feedback aí, pelo menos pelo grupo, pelo chat, porque para mim a sensação que eu tenho é que vocês não estão aí. Oi. Alguém sabe me dizer, olhando a apostila, vou dar um tempinho para vocês olharem a apostila, baixem a apostila, deem uma lidinha. O que são cláusulas especiais à compra e venda? Queria muito abrir o microfone de vocês, mas eu não... Se alguém souber, por favor, me explica, tá? Murá, eu tô sabendo que o som de vocês está bloqueado, mas eu não sei desbloquear. Se você souber me dizer como que eu desbloqueei, uma nova mensagem. Ah, cadê vocês? Oh, Cristo. Pronto, voltamos. 2 novas mensagens. Tá. Isso mesmo, meus amigos, ó, são elementos acidentais. O que são elementos acidentais, né? Elementos acidentais, isso, são aqueles que podem ocorrer ou não, tá bom? Então lembra do que nós vimos também nos negócios jurídicos de uma forma ampla, nós também vimos elementos acidentais, né? Então, lembra-te da questão do termo, do encargo. Valeu, Edu. Tá bom. Lembram-se do termo, do encargo e qual que era o último mesmo?
que está escrito bloqueio. Eu acho que clica em participantes. Deixa eu ver se dá certo, então. Clique em participantes. Ó, eu apertei, viu? Parabéns! Oba! Doutor, a meninada. A senhora acionando esse botão, a senhora manda uma mensagem para todos os alunos que estão bloqueados. Aceitam um desbloqueio. Ah, então tá bom, que susto! Gente, só paga o mico aqui, meu Deus do céu. A senhora abriu a jaula, professora. Jesus! Tá bom. É isso mesmo. Então, meus amigos, ó... Desculpa, professora. Imagina, querido. Levei um susto. Ó, então vamos lá. Então, vejam, esses elementos acidentais, né? A gente já viu isso em negócios jurídicos. Então, ó, a gente viu termo, a gente viu encargo e a gente viu condição. Condição, a gente vai, inclusive, ver uma questão de condição aqui que é muito importante. Tá bom? Então, os elementos acidentais aqui da compra e venda são aquilo que pode entrar no contrato de acordo com o objetivo final desse contrato e aquilo que não vai entrar de acordo com o objetivo final desse contrato. Quando a gente faz um contrato, a gente tem que ter em mente exatamente qual é o objetivo do cliente. Porque nós, na nossa cabeça, a gente tem que ter todo o conhecimento e a gente vai extrair esse conhecimento para poder aplicar no caso do nosso cliente, não todo o conhecimento que a gente possui, mas aquele que é coerente no caso dele, aquele que vai levá-lo ao objetivo primordial que ele tem, que ele possui, tá bom? Então, são as cláusulas especificamente trabalhadas. Retrovenda, eu já inclusive comecei a falar da retrovenda e da preempção na semana passada. A segunda cláusula é a venda a contento ou sujeita à prova, tá? A preempção ou preferência e a venda com reserva de domínio. Sem esquecer, eu vou utilizar uma palavra super diferente, que quem gostava muito dessa palavra é uma doutrinadora chamada Maria Helena Diniz, não sei se vocês conhecem. Não podemos olvidar. Ela, em toda a obra dela, sai o não podemos olvidar, tá bom? O que é olvidar? Esquecer-se. Tá? Anota aí no seu A senhora caderno. precisa escrever a palavra que a senhora criou também, professora. Qual era a palavra mesmo que eu criei? Alguma coisa estratosférica, que eu já não lembro mais. Multistratosférica. Multistratosférica. Você sabe, menino, que eu lembrei muito daquele filme dos Vingadores, parte final lá, porque eu gosto dessas coisas. E lá tinha um negócio de multiverso, aí eu quis fazer um gancho, mas não deu muito certo. Mas, ó, então, a gente vai ver da retrovenda, da venda a contento e sujeito à prova, da preempção, também chamada de direito de preferência, da venda com reserva de domínio e da venda sobre documentos, tá bom? Vou ver que são cláusulas fáceis, é muito tranquilo você gravar isso. Eu quero que você lembre sempre de como que eu passei para vocês no começo das aulas, que é importante que você grave as palavras-chave, tá? Eu sempre vou fazer com vocês revisões e antecipando e trazendo contextualização. É assim que a gente aprende o raciocínio jurídico, tá bom? Então, quando você se depara com uma situação, você precisa encaixar a legislação que você estuda comigo na situação verdadeira, na situação real. E é para isso que eu estou tentando treinar vocês. A mente de vocês ela tem que estar voltada para aplicar a legislação no caso real. Correto? Fechou? Tem 3 minutos, eu vou continuar. A hora que acabar o meu tempo, eu tenho que levar um tempinho, porque ele faz toda uma síntese da aula, para daí depois eu conseguir mandar um novo convite, tá bom? Certo? Sim, senhora.
Belezinha. Retrovenda. Você pode olhar aí na sua apostila, você pode, se você está numa tela, você pode colocar tanto a parte que eu estou te falando, com os slides de um lado, e a apostila do outro lado, para você poder ir se orientando, tá bom? Agora, o que eu acho ideal para todo estudante de direito, para toda pessoa que vai aprender uma coisa nova, é escrever. Eu já falei isso para você. Por que eu resolvi fazer a apostila, em que pese a minha posição anterior de que eu não queria passar muito mastigado para vocês? Mas eu quero muito que eu entenda qual que vai ser o melhor mecanismo de vocês estudarem, tá? E eu percebo, assim, eu sempre faço atualizações, né? Eu sempre compro cursos, eu fiz minha pós, eu tenho 2 pós, na verdade, e eu sempre faço cursos de atualização, e eu tenho percebido que a sistemática dos cursos de atualização é apostilado. Então, eu resolvi investir para ver se isso vai funcionar aqui para a gente também. Vamos ver como que vai ser. Se funcionar, deixa comigo, porque daí eu faço tudo que a gente for vendo. Se vocês gostarem desse método, se a gente se adequar, eu quero ver como que vai ser a resposta de vocês na prova também. Tá bom? Então, a gente vai adequar os métodos. Quero sempre que vocês se lembrem que, igual tá na apostila aí, né? Eu coloquei. É muito importante o grão de cada dia, tá bom? Como é que se diz? Com minha mãe que sempre diz isso. De grão em grão, a galinha enche o papo. Tá? Então, essa questão do estudo eu vou bater reiteradamente com vocês, porque é importante, tá bom? Mas vamos lá, Mariana, o que é retrovenda? Abra aí a sua apostila, quero que vocês me ajudem. O que exatamente significaria uma retrovenda? O que vocês acham? Alguém? Pacto acessório? Isso, mas que pacto acessório?